Prezados irmãos e irmãs, minha saudação em nome de Jesus para toda a família Redenção. Eu tive a oportunidade de participar com vocês em todos os aniversários que essa casa realiza durante seus 45 anos, por ter iniciado minha renovação da minha vida há tempos atrás. Eu quero agradecer aqui a Sônia Mistrão pelo convite, parabenizar a toda a diretoria do Lar Escola Redenção, do Centro Espírita Redenção, no qual eu fui também um dos fundadores. Apenas contando um pouco do passado desta casa, relembrando que tudo se iniciou, ou eu tive a oportunidade de conhecer essa casa, através de duas pessoas, quando fazia um tratamento na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, onde eu fazia um tratamento e foi convidado pelo seu Ângelo Lorenzetti e pelo Antônio Cassalti, que frequentavam aquela casa inicialmente, e disseram que ia fundar uma casa na cidade e que gostaria muito que eu participasse. Então foi ali na Djalma Dutra, com a Voluntários da Pátria, que iniciei a minha vida, ou mudei minha vida, porque foi graças a esta casa, que eu posso considerá-la como minha mãe, que eu tive essa oportunidade de estar aqui onde estou hoje. Então, primeiro a Deus, seu Ângelo, e essa casa que tanto me beneficiou e tanto tem me ajudado. E dali nós iniciamos a Escola de Aprendizes do Evangelho, da primeira turma, onde nós contávamos ali com mais de 40, 50 pessoas. Uma sala pequena, uma sala comum de uma casa, imagine vocês, onde praticamente essas pessoas se acomodavam. Quem chegava primeiro sentava, quem não chegava posterior ou mais atrasado, ficava em pé para assistir à aula. Isso ocorreu durante praticamente 2 anos e meio, quase 3 anos, que é a duração da Escola de Aprendizes do Evangelho. A casa começou a crescer, os trabalhos tinham necessidade de ser ampliados. Foi então que nós conseguimos, através de uma pessoa maravilhosa, Dr. Austin Privato, um local na atual, onde se encontra o Centro Espírita hoje, na Antônio de Pádua Correia. E ali nós começamos um trabalho para a construção desta casa. E quando nós vimos o projeto desta casa, nós imaginamos ser um hospital. Tanto eu comentei para o senhor Ângelo, para que casa? Para que um tamanho tão grande desta casa, se nós estamos num lugar tão pequeno? E fomos surpreendidos porque hoje, graças a Deus e graças ao plano espiritual, esta casa acomoda, recebe centenas e centenas de pessoas. Não só através da assistência espiritual, como os trabalhos ali realizados. As escolas de aprendizes do Evangelho, os trabalhos realizados na casa, que têm ajudado muitas pessoas. E eu, quando fui convidado pelo seu Ângelo, voltando lá na Djalma Dutra, logo no primeiro ano de escola, ele me convidou a participar para dirigir a segunda turma de Escola de Aprendizes do Evangelho. Eu fiquei surpreso, falei, seu Ângelo, eu estou ainda iniciando, eu preciso me preparar. Ele disse para mim, mas preparar como? Você tem de se preparar. Você tem de estar preparado para assumir esse compromisso, porque eu estou confiando na sua boa vontade e na sua capacidade. Foi então que eu comecei a dirigir a segunda turma de Escola de Aprendizes do Evangelho. Concluindo, ele já me deu um outro trabalho, que foi dirigir um trabalho de assistência espiritual às quartas-feiras, onde eu abracei com muito carinho e com muita dedicação. Preocupado, sim, mas confiante no que o seu Ângelo nos apoiava. Sempre do nosso lado, sempre dando força, sempre tirando as nossas dúvidas. E foi assim que iniciamos esse processo. Quando nós fomos transferidos aí para esta casa, na atual hoje, no atual endereço, onde tem uma história muito pitoresca. Quando o Dr. Austin Privato iniciou esse processo, nós não tínhamos o dinheiro total para construir essa casa. E ele tinha uma fazenda no estado de Goiás, e no plantio de arroz, após o corte, esse arroz perfilou novamente e produziu. E ele disse para o seu Ângelo, olha, lá na fazenda teve um plantio de arroz, e assim que essa colheita de arroz produzir, a gente vai vender esse arroz e vai continuar o nosso projeto. Então foi assim que nós iniciamos e concluímos a obra da atual casa, Centro Espírita Redenção. A gente fica muito feliz por contar essa história, porque dá para se contar o dia e a noite todo,
mas a gente se orgulha de ter uma pessoa na frente como o seu Ângelo Lorenzetti, que, como um pai, ele sempre me apoiou, porque eu era jovem ainda. Eu, quando vim para Araraquara e me ingressei a trabalhar numa empresa aqui da cidade, eu passava muitos problemas. Então, eu fui uma daquelas pessoas que procurou a entidade, ou procurou o centro espírita pela dor. Infelizmente, pela dor, pelas consequências que eu me encontrava. E foi diante dessa doutrina maravilhosa que hoje eu posso dizer muito obrigado a Deus, muito obrigado, seu Ângelo, onde você está, e muito obrigado a todos vocês do Centro Espírita Atenção, que estão dando essa oportunidade de eu dar aqui o meu testemunho. E eu quero agradecer imensamente e dizer que graças a essa doutrina maravilhosa, a doutrina consoladora como prometido por Jesus, foi que eu mudei a minha vida. Eu tinha tudo para tornar-se pessoas de má índole, talvez, mas me conscientizando dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina edificante, nós iniciamos ali vários trabalhos, onde foi fundado vários núcleos na época, hoje casas independentes, como o Núcleo Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, onde eu estou atuando hoje, como o Jardim das Estações, Fermina de Oliveira Pires, como Paulo de Tarso, como Aprendizes do Evangelho, foram casas fundadas na nossa época. E um episódio muito pitoresco foi que logo no início, quando nós começamos o processo da escola, seu Ângelo, através da sua comunicação com o plano espiritual, achou importante nós fundarmos uma casa para o trabalho. Nós aprendíamos no Centro Espírita e teríamos um trabalho dedicado a crianças. Foi onde fundou-se ou iniciou-se um processo para fundarmos o Lar Escola Redenção. E quando nós visitamos o terreno hoje, no atual Lar Escola Redenção, fomos surpreendidos por um local muito abandonado, com animais ali. Então foi quando nós despertamos o interesse de aquele local para fazermos ali o atual Lar Escola Redenção. Mas foi uma surpresa muito grande, porque quando o pessoal viu aquilo lá, que não tinha, e nós ainda não tínhamos o Centro Espírita como um local de trabalho, o seu Ângelo foi criticado. Que nós primeiro devíamos ter a nossa sede, a nossa casa, o nosso centro, para depois procurarmos um local para fundarmos essa casa. Mas fomos surpreendidos pelo seu Ângelo. Gente, aqueles que quiserem me acompanhar, me acompanham. Quem não quiser, eu vou abraçar isso sozinho. E outro assunto muito pitoresco foi que na época, o prefeito, nós pegamos uma época de chuva para construir aquela casa. E foi quando o seu Ângelo procurou o prefeito para pedir o adiamento da obra, porque tínhamos prazo para entregar, e eis a resposta do prefeito: se vocês não tiverem dinheiro, vocês não se comprometam a fazer obras. E aquilo tornou-se uma coisa que despertou em cada um dos voluntários na época, e nós arregaçarmos as mangas e fazermos um trabalho. Começamos ali naquele local onde está o atual prédio hoje, a quadra, fazer horta, fazer quermesse, fazer bazar, e nós conseguimos levantar o Lar Escola Redenção. Então, como eu disse para vocês, se a gente for ficar conversando, a gente vai ficar falando a noite e o dia todo e vários dias. Falar do seu Ângelo não tem como falar, porque ele deu exemplo. Falar de mim, eu sou um humilde servo de Jesus, que sempre me coloquei e me coloco à disposição para servir. Falar do Centro Espírita Redenção, para mim, é um orgulho, porque a gente se formou ali dentro, criou aí dentro e cresceu ali dentro. Então, obrigado a todos vocês da diretoria. Obrigado a todos vocês que me deram essa oportunidade de falar com vocês sobre o início da minha vida na doutrina espírita. Obrigado a todos, parabéns, e que nós possamos estar juntos, vencendo os obstáculos e dificuldades da vida. Nós poderíamos hoje estar falando presencialmente, mas infelizmente, devido à situação que se encontra no planeta, nós estamos através de uma mídia. Mas eu agradeço da mesma forma e espero ter contribuído e participado com as minhas poucas palavras humildes, mas tenham certeza, sentimento do fundo do meu coração. Obrigado a todos e que tenhamos uma excelente oportunidade de continuar servindo esta casa, servindo o próximo, servindo aqueles que procuram.